Olá a todos, bem-vindos à nossa aula de História, né? Nós vamos estudar o capítulo 3, Mudanças na Europa Feudal. É uma temática do 7º ano, né? Nós estamos aqui em parceria com a professora Daiane, que também está trabalhando História no 7º ano aqui na nossa escola. Então, eu vou aqui para o cantinho para vocês poderem acompanhar os slides aqui, né? Então, repare, nós vamos estudar o capítulo 3, Mudanças da Europa Feudal, né? Quando a gente coloca mudanças na Europa Feudal, é preciso a gente compreender algumas questões. Por exemplo, estamos falando de um continente, não estou referindo a um país especificamente, estou falando de um continente, quer dizer, de um grupo de países. Mais à frente nós vamos ter também alguns slides que mostram o mapa. E aí eu vou mostrar para vocês direitinho essa questão geográfica da Europa. E quando a gente fala de feudal, o nome feudal está se referindo à questão do feudo. E o que é um feudo? Feudo é uma propriedade, né? Feudo é terra, uma propriedade rural. Então o nome feudo refere-se à terra. Então quando a gente fala de Europa feudal, nós estamos aqui estudando o que? Nós estamos estudando uma Europa voltada para a questão agrária. Mas vocês me perguntam assim, como assim, professor? Repare, pessoal, nós estamos estudando aqui a parte da Idade Média que corresponde entre o século IX até o século XV, que foi exatamente onde predominou, exatamente nesse tempo que predominou o feudalismo. Então, vocês associam aí o nome feudalismo ao feudo. O que foi o feudalismo, na verdade? Né? Para a gente começar aqui a estudar sobre essa questão das mudanças na Europa feudal, eu trouxe aqui um texto para servir de deleite no início da nossa aula, né? Eu vou ler aqui rapidamente para vocês, para a gente poder começar as nossas discussões. No começo da Idade Média, após a queda do Império Romano, o conhecimento médico padrão era baseado principalmente em textos antigos da Grécia e de Roma, preservados em mosteiros e em outros locais. Os conceitos sobre a origem e a cura das doenças não estavam separados do espiritualismo. Estavam, sim, baseadas numa visão de mundo na qual fatores como destino, pecado e astrologia atuavam em grande parte como qualquer causa física. Ao invés da evidência empírica, as crenças do paciente e do médico estavam tão atrelados à eficácia da cura que frequentemente o remédio físico ficava subordinado à intervenção espiritual. Fazendo aqui uma reflexão sobre o texto, repare que aqui menciona alguns fatos históricos. Começo da Idade Média, queda do Império Romano e a questão principal aqui do texto, né? A participação da ciência nesse período. Então, repare que a ciência aqui ela tinha uma participação muito, eu diria, muito pequena. Por quê? Porque na Idade Média, as pessoas que se propunham a curar doenças, né, os médicos, eles estavam sempre voltados para uma questão espiritual, né, tanto do paciente quanto do próprio médico, né? E ficava assim, muito apegado a essa questão de destino, de pecado, de astrologia, né? Então a ciência ela não tinha a eficácia que tem hoje, por exemplo, né? Que a gente sabe que a ciência hoje é baseada em experimentos, né? Em experiências, muito estudo, muita prática, né? E chega até um ponto real das coisas. Naquela época, da Idade Média, a ciência era muito voltada com essa questão religiosa e espiritual, né? No ano passado, por exemplo, a partir do 6º ano, vocês começam a estudar a Idade Média, né? A gente sabe que a história ela é dividida em períodos, em idades, para melhor a gente compreender a questão dos fatos históricos. Então, um dos fatos históricos que nós estamos estudando aqui é feudalismo, mudança na Europa feudal. Então, esses estudos vocês começaram desde o ano passado, no 6º ano.
Então, você já estudou as transformações que o mundo romano sofreu após a crise econômica, né? Provocada pelas tensões que ocorriam no Império e pelas invasões germânicas. Sabemos então que os escravos passaram a ser trabalhadores livres, porém presos à terra. Então a gente sabe, vocês estudaram no ano passado, que o Império Romano tinha muitos escravos, né? E esses escravos, com essas mudanças que estavam ocorrendo na Europa, esses escravos deixaram de ser escravos, propriamente dito, para ser trabalhadores livres, porém presos, a partir de agora, à questão da terra. E aprendemos também que os conquistadores do Império Romano, né, dividiram as terras conquistadas com uns poucos chefes, e que deu início a uma aristocracia ou nobreza germânica. Essa divisão de terras aqui que nós estamos falando, muito importante, por quê? Porque passa a criar uma nova organização social, política e econômica, baseada principalmente na questão do trabalho voltado à terra, no trabalho agrário. Nessa questão, esse processo, a gente dá o nome em história do processo de ruralização da Europa medieval. Então, o que foi esse processo de ruralização? Então, assim, nada mais é do que a migração das pessoas que antes viviam, na sua grande maioria, nos grandes centros urbanos, quer dizer, nas grandes cidades, e essas pessoas passaram a migrar-se para o campo. Por causa de quê? Né? 3 motivos principais. Primeiro, falta de trabalho, né? Quer dizer, com a queda do Império Romano, as pessoas não tinham mais a organização romana, e isso fez com que ocorresse o aumento do desemprego nas cidades. Você sabe, se a pessoa não tem trabalho, não tem salário. Não tem salário, não tem comida. Então, fugindo disso, as pessoas migraram-se para o campo. Segundo ponto, falta de segurança. Então, as cidades passaram, a partir do século 7, 8, até o século 9, as cidades europeias passaram a ser muito violentas. Então, as pessoas, com medo dessa violência, fugiram para o campo. E um outro ponto aqui é a questão das doenças. Então, por falta de higiene, saneamento básico, o bem-estar das pessoas ficou muito comprometido. Então, surgiram muitas doenças nas cidades europeias, e as pessoas fugindo dessas doenças, com medo de morrer dessas doenças, eles fugiram para o campo. Os historiadores e cientistas sociais que estudaram esse novo modo de organização o denominaram de feudalismo. Quer dizer, o nome feudo quer dizer terra, como já tinha falado anteriormente. Então, essa migração das pessoas da zona urbana, das cidades, para o campo, né, e passar a ser dependente exclusivamente do campo, esse processo ficou conhecido como processo de ruralização, ou seja, o feudalismo. E, continuando aqui, identificam, quer dizer, os historiadores, cientistas sociais, identificam a presença, né, principalmente a partir de meados do século IX. O feudalismo permaneceu até o século XVIII, contudo, nesse longo período de 9 séculos, sofreu muitas mudanças. E é exatamente essas mudanças que nós estamos estudando aqui na nossa aula. Estudá-lo, quer dizer, estudar o feudalismo, estudar essas mudanças e compreender seu funcionamento nos primeiros séculos da Baixa Idade Média, do século X até o século XV, é nosso objetivo nesse tempo de aprendizado. Então, esse é o nosso maior objetivo aqui na aula de hoje. Eu tenho aqui uma ilustração que tenta representar, para vocês terem uma ideia melhor, do que foi o feudo, né? Porque quando a gente fala assim, feudo é terra, então as pessoas podem imaginar que era simplesmente uma faixa de terra lá solta, lá, enfim, que qualquer um poderia lá trabalhar e tirar de lá o seu sustento. Não é bem assim, a gente viu no início da aula. As terras foram divididas entre os povos germânicos. Então, tinha-se um dono daquelas terras. Então, eu não podia ir para lá, simplesmente chegar lá e construir uma casa e trabalhar e de lá sustentar a mim e a minha família. Não podia. Eu tinha que ter o aval, né, o consentimento do dono daquela terra. Então, geralmente, os donos dessas terras eram chamados de senhores feudais, né, fazia parte da nobreza, moravam em castelos, né,
E quem quisesse morar ali naquelas terras e trabalhar nelas, tirar dali o seu sustento, tinha que ter obediência a esses senhores. Então isso deu origem ao quê? À organização da sociedade feudal. Então aqui a gente tem, a sociedade feudal era rigidamente dividida e cada um conhecia o seu lugar. Acima de todos estava o rei, que concedia terras, aos nobres e à igreja. Os nobres ou senhores feudais moravam em grandes propriedades, que eram chamados de feudos, e ordenavam a construção de castelos para sua defesa. Esse número 1 aqui está referindo ao número 1 aqui na nossa imagem aqui. Ainda utilizando essa imagem, que ela é uma representação do feudo, então esse termo feudo era usado tanto para classificar as propriedades de terra que eram doadas entre os membros da nobreza, quanto para denominar benefícios, rendas e também cargos. Quem recebia um feudo se tornava ligado a quem o doava por relações de fidelidade. Quem doava era um suzerano e quem recebia era denominado vassalo. As terras doadas passavam a ser domínio do senhor feudal que as recebera. Esses domínios senhoriais eram organizados em 3 partes de acordo com sua função: o manso senhorial, o manso servil e o manso de reserva. Então, antes da gente passar aqui para o próximo slide, entender aqui que quem morasse num feudo desse, tinha que obedecer ao dono do feudo, ao senhor feudal. Então, se eu sou um vassalo, estou trabalhando na terra de um determinado senhor, eu tenho obediência a esse senhor. Se possível, até ir para a guerra para defender as terras desses senhores, desse senhor que está ali me dando a oportunidade de trabalhar naquela terra ali como servo, como trabalhador rural. Antes da gente passar aqui, eu gostaria de mostrar aqui para vocês a divisão do feudo. Então aqui eu tinha o manso senhorial e tudo que era produzido aqui nessa faixa de terra era direcionado ao senhor, ao castelo. Por isso que fala manso senhorial. Toda a produção era do senhor. Manso servil. Toda a produção era dos servos, dos trabalhadores. Evidente que eles ainda tinham que pagar alguns impostos, incluindo aí imposto à igreja, o dízimo. Mas isso é uma outra discussão, nós vamos ver mais à frente. E ainda nós temos aqui o manso de reserva, que era uma faixa de terra que sempre ficava reservada para que aquela terra pudesse descansar e adquirir mais propriedade em seu solo. Que é uma inovação técnica que foi agregada a essas mudanças da Europa feudal, a rotação trienal. 3 divisões aqui da faixa de terra. Nós vamos falar isso mais adiante. Agora eu mostro para vocês uma iluminura. O nome desse quadro é o Tratado de Agricultura, de um artista, Pietro, um artista francês. Essa pintura foi do século XV e está no Museu de Condé, na França. Mostra as práticas agrícolas, aqui ilustradas, que representam a persistência das atividades realizadas nos diferentes espaços do feudo e indicam a distribuição do trabalho segundo os meses do ano. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Para vocês entenderem que todos os meses do ano tinha trabalho para ser feito por parte dos vassalos. Então não tinha trabalho fácil não, tudo trabalho pesado, mas todos eles direcionados à questão agrícola, Então não tinha nenhuma época do ano que não houvesse um trabalho para ser feito. Então todos os meses tinha um trabalho a ser desenvolvido ali por parte dos vassalos dentro dos feudos. Agora eu mostro para vocês, vamos fazer aqui uma comparação entre a sociedade da Idade Média e a sociedade feudal que estava ali formando na Europa. Então, repare, a sociedade da Idade Média, antes do feudalismo, era composta por vários estamentos, vamos dizer assim. Então, aqui eu tenho no topo da pirâmide o rei,
Mais abaixo, duques, condes e o alto clero. Mais abaixo, cavaleiros, senhores, bispos e abades. Mais abaixo, agora na base da pirâmide, sustentando todo mundo, eu tenho aqui soldados, camponeses e servos. Então, a base da sociedade medieval, né, que sustentava os outros estamentos aqui, ó, era basicamente formada por soldados, camponeses e servos. Qual é a diferença da sociedade da Idade Média para a sociedade que estava se formando na Europa a partir do uso da terra, a partir do uso do feudo, né? Então, a sociedade no feudalismo era chamada de sociedade estamental. Por quê? Porque era composta por camadas sociais estanques, quer dizer, que não mudavam. Então, era ali uma espécie de estamentos engessados, né? Mais à frente eu vou explicar direitinho para vocês como isso acontecia. Não existia mobilidade social, ou seja, passar de um estamento social para outro era praticamente impossível. Veja bem, fazemos aqui uma analogia com a sociedade nossa atual, né? Hoje é possível a gente mudar de classe social, ou seja, se uma determinada pessoa nasceu por exemplo, em uma classe social da base ali da pirâmide da sociedade brasileira, por exemplo, um pobre, né, ele tem a oportunidade de melhorar de vida e mudar de classe. Naquela época, na sociedade feudal da Idade Média, isso não era possível. Quem nascesse no campo, ou seja, filho de camponês, filho de servo, nunca seria um nobre. Então ele teria de ter uma vida voltada para o trabalho dentro do feudo. Então ele nunca mudaria de estamento, ele nunca seria, um nobre, sempre seria um camponês e sempre seria um servo ao longo de toda a sua vida. Não tinha essa mobilidade social que nós temos hoje. Então a sociedade feudal baseava-se na existência de 3 estamentos sociais: a nobreza, o clero e os servos. Vou falar aqui bem rapidamente sobre cada um deles. A nobreza, no topo da hierarquia social, estava o rei, que concentrava pouco poder político, que era dividido entre ele e os senhores feudais. A nobreza era proprietária de terras, dos feudos, e também chamada de senhores feudais. Este exercia poder absoluto em seus domínios, quer dizer, nas suas terras, aplicava as leis sobre aquelas pessoas que moravam ali em suas terras, concedia privilégios e também poderia retirá-los, administrava a justiça, declarava a guerra e fazia a paz. Então, a nobreza, o senhor feudal ali, era praticamente tudo, representava tudo dentro daquele feudo ali. E o clero? Nós estamos falando aqui da igreja, A gente sabe que a igreja, ela conseguiu ao longo do tempo adquirir muitas terras, E com isso, com essa aquisição de terras, a igreja passou a ser uma grande instituição feudal, muito poderosa, porque vocês sabem que na Idade Média, nessa época aqui da Idade Média, quem tinha terra tinha poder. Então a igreja se tornou uma grande instituição muito poderosa porque tinha muita terra. Então olha aqui, a igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois era proprietária de vastas extensões de terra. Segundo ela, cada membro da sociedade tinha uma função a cumprir em sua passagem pela terra. A função do nobre era proteger militarmente a sociedade, a do clero, rezar, e a do servo devia trabalhar. Agora vamos falar aqui dos servos, os camponeses, os trabalhadores, aqueles que pegavam no pesado, os vassalos. Então veja só, o trabalho na sociedade feudal estava fundamentado na servidão. Os trabalhadores estavam presos à terra, aos feudos, e subordinados a uma série de obrigações, desde impostos e até serviços. Além dos servos, haviam outros trabalhadores, como os vilões, que eram quem morava nas vilas, Então tem aqui homens livres que moravam na vila, prestavam serviços ao senhor feudal e podiam trocar de propriedade. Os escravos, em geral,
eram empregados no serviço doméstico e praticamente não tinham direitos. Os ministeriais ocupavam a administração da propriedade feudal e podiam ascender socialmente, chegando à condição de membros da pequena nobreza. Esses podiam, inclusive, adquirir terras e mudar de estamento, né? Então, basicamente, era assim organizada a sociedade feudal na época da Idade Média, que estende-se aí do século IX até o século XV. Então, a partir do século XI, começaram a ocorrer algumas mudanças na Europa que acabaram levando a uma crise no sistema feudal. Então, quando eu falo do sistema feudal, gente, nós estamos falando de um sistema ligado à produção agrária, ligado à agricultura, ligado ao uso da terra, né? E quais foram essas mudanças? Então, aqui eu já começo a colocar algumas mudanças, né, que ocorreram e que levaram a Europa a transformar-se numa região, num continente, não mais agrário e sim urbano. Quer dizer, no início nós estávamos falando aqui do processo de ruralização e agora com essas inovações, né, com essas mudanças, deu-se o caminho contrário. Então a Europa passou a ser também, né, um continente urbano. As cidades começaram a ter valores maior, mais prestígio, e as pessoas estavam voltando, retornando às cidades. Então, quais foram essas inovações? Então, aqui eu vou destacar 3 para vocês. O uso da charrua, né, que foi a substituição do arado de madeira para o arado de metal, né, de ferro, e com isso a agricultura pôde dar um salto em termos de produção. Então, quando você substitui as ferramentas precárias por ferramentas mais modernas, mais tecnológicas, isso dá a oportunidade para as pessoas que estão ali lavrando a terra de poder lavrar muito mais terra e de poder produzir muito mais grãos, né? Temos aqui também o sistema de rotação de culturas. Lembra que eu falei lá, quando eu mostrei para vocês aquela gravura do feudo, né? Então, eu falei lá um pouquinho sobre a rotação de cultura. Então, eles faziam o seguinte, dividia em 3 partes as terras, né? E sempre uma dessas 3 partes, ou seja, 1/3 dessas terras, ficava sem nenhuma cultura. Ou seja, o solo ficava ali descansando, né? Então, repare que esse solo passava a adquirir propriedades, né? Em termos de adubo e tal, para no ano seguinte essa terra ser aproveitada. Então, essa técnica ficou conhecida como rotação de culturas. Além disso, surgiram também alguns instrumentos, né? Eu posso citar aqui os moinhos, que facilitava o quê? Facilitava o beneficiamento desses grãos, né? Como assim? Então, por exemplo, eu tenho trigo, mas como que eu posso adquirir a farinha, né, desses grãos? Então, eram os moinhos que davam beneficiamento a esses grãos. Então, o milho, o arroz, o feijão, o trigo passaram a ser utilizados, né, também como farinha, e isso só era possível com a invenção dos moinhos. Então, essas 3 técnicas que nós estamos colocando aqui, elas deram origem a muitas mudanças. E essas mudanças ocorreram principalmente no aumento da produção. Como assim? Então, repare que se eu tenho ferramentas precárias, eu não vou produzir muita coisa, porque eu não consigo lavrar muito bem a terra. Mas se eu tenho ferramentas mais apropriadas, né, mais inovadoras, mais técnicas, o que acontece? Eu posso lavrar muito mais terra e fazer com que aquela terra produza muito. Isso fez surgir aquilo que nós chamamos de produção excedente. O que é a produção excedente? Por exemplo, se eu, para manter a mim e a minha família, se eu preciso, por exemplo, de 3 sacos de feijão por ano, se eu produzir 6, por exemplo, eu vou ter 3 ali sobrando. Isso é o quê? Produção excedente. Isso foi o que mais assim causou mudança na Europa. O que fazer com a produção excedente? Então vamos aqui acompanhando os nossos slides para a gente poder melhor compreender. Veja bem,
Essas mudanças causaram o aumento da produção de alimentos, e isso acabou contribuindo para o crescimento da população e revigoramento das cidades e do comércio. As cidades foram revigoradas e o comércio começou a surgir. E o comércio começou a surgir principalmente através das feiras. Vou falar um pouquinho das feiras mais à frente. Então, repare, o aumento da oferta de alimentos permitiu que muitos camponeses deixassem o campo em busca de outro meio de vida nas cidades. Tá vendo? Aquele processo contrário ao processo de ruralização, já que não havia mais necessidade de tanta gente trabalhando na agricultura. Os moradores do campo passaram a trocar o que produziam em excesso, os alimentos, aquilo que eu falei, a produção excedente, por artigos produzidos nas cidades, como roupas, sapatos, móveis, ferramentas, etc. Isso estimulou o artesanato, o comércio e a vida urbana. Falando em comércio, então o comércio surgiu, evidentemente, a partir da produção excedente, que estava sendo produzida nos feudos. Então surgiu aí um desafio: o que fazer com a produção excedente? Então, vamos trocar por aquilo que eu não tenho aqui no feudo. Então, se eu tenho muito trigo, mas eu não tenho ferramentas, então eu vou trocar trigo por ferramentas. Então, começou a surgir o quê? A atividade comercial aí, através da troca, através da compra, através da venda. Então, aqui eu tenho a representação de um mapa que mostra, através dessas linhas coloridas aqui, a movimentação comercial na Europa. Então, nessa parte aqui, nós estamos vendo o continente europeu, aqui nós temos a África, aqui basicamente o início da Ásia, Então, nesse mapa aqui, a gente observa a movimentação comercial, Essas linhas coloridas aqui mostram as linhas de comércio, E também, nesses pontozinhos que nós temos aqui, os pontos comerciais. Esses pontos comerciais começaram a surgir a partir das feiras, Então, a partir do século XI, as atividades comerciais tiveram grande desenvolvimento na Europa Ocidental. Então, aqui agora eu faço uma abordagem à questão das feiras, Tenho aqui duas gravuras que representam as feiras da Europa feudal, da Europa medieval, Então, com o aumento do volume do comércio, surgiram também as feiras, que duravam de 15 a 60 dias, Aconteciam uma ou duas vezes ao ano e reuniam mercadores de vários lugares do mundo. A partir também do século XI, com o aumento do comércio, as cidades cresceram e novas cidades também começaram a surgir. Algumas nasceram ao redor de feiras, outras às margens de rios e outras ainda em torno de um castelo de um nobre. Paris é um exemplo aqui, a atual cidade que é a capital da França, Antigamente Paris era chamada de Lutécia. Então Paris destacava-se como uma grande cidade na época com apenas 200 mil habitantes. Hoje, evidentemente, que nós temos Paris como uma grande metrópole, Não temos mais 1.000 habitantes, milhares, e sim milhões de pessoas habitando a capital francesa. E com o surgimento do comércio, fez surgir uma nova classe, Agora eu já posso dizer como classe, E não como estamento. Surgiu a burguesia. Esse nome burguesia, hoje, tem um significado diferente daquilo que nós vamos abordar aqui na Idade Média. Hoje, um burguês, por exemplo, é tido como um rico, é tido como uma pessoa que tem uma classe social maior, uma classe média alta ou classe alta na nossa sociedade. Naquela época, o burguês era quem morava em um burgo. Então, o que é um burgo? O burgo era uma cidade que tinha uma atividade comercial muito desenvolvida. Então, repare aqui, o desenvolvimento do comércio na Europa provocou a formação de cidades e o crescimento de outras que já existiam.
As cidades eram inicialmente conhecidas como burgos e seus habitantes formaram um novo grupo social que foi a burguesia. Então, hoje, evidentemente, que nós atribuímos um significado diferenciado à questão dos burgueses, né? Mas naquela época, burguês era quem morava nos burgos, nas cidades, e que frequentemente desenvolvia a atividade comercial, a compra, a venda ou a troca de mercadorias, né? Também nesse contexto aqui, da formação dos burgos, né, do desenvolvimento do comércio, né, nós temos a mudança da Europa de uma Europa agrária para uma Europa agora urbana, né? O que fez surgir essa mudança? Primeiro, produção excedente, né? Os feudos começaram a produzir além do que precisavam para se manter, então surgiu a necessidade de encontrar uma saída para o que fazer com aquela produção, né, com aquela produção excedente, e a saída mais plausível ali foi trocar, vender, né, para outros feudos, para outras regiões. E a gente viu no mapa que a movimentação comercial na Europa, a partir do século IX até do século XI, né, foi muito intensa, então movimentou praticamente toda a Europa. E engraçado que essas feiras fez surgir muitas cidades e fez aumentar o tamanho de outras cidades, né? Fazendo surgir inclusive uma nova classe aqui, a classe dos burgueses, né? A burguesia. Agora eu vou chamar a atenção de vocês aqui num outro tópico que nós vamos estudar na segunda aula desse capítulo, né? Nós vamos fazer alguns questionamentos aqui para vocês já terem uma ideia do que nós vamos estudar na aula seguinte. Repare, você sabia que ocorreram ao longo da história inúmeros conflitos de ordem religiosa? Isso quer dizer que por causa de diferenças e de intolerância, muitas pessoas perderam suas vidas. Agora aqui eu faço uma referência às cruzadas, né? Que será um dos assuntos que nós vamos abordar na segunda aula. Então vai ser uma aula muito interessante, vou trazer alguns vídeos, né, algumas animações para vocês verem o caminho da cruzada, o porquê da cruzada, que também era conhecida como Guerra Santa, né? Então na próxima aula nós vamos estudar a questão dos conflitos de ordem religiosa que surgiram na Europa e em torno principalmente da cidade de Jerusalém, ali, daquela região que a gente chamava de Terra Santa, né? Então não perca a próxima aula. Mas antes disso, eu gostaria aqui de pedir a vocês para responder as atividades das páginas 80, 81 e 82, né? Nas questões 1 até a 6 do nosso livro didático. Lembrando que vocês não vão precisar copiar as questões, basta lê-las no livro e responder no seu caderno. Vou pedir vocês também que assim que vocês terminarem as atividades, vocês fotografem e postem lá no grupo para eu já pontuar aqui quais são os alunos que estão fazendo as atividades e quais aqueles que não estão fazendo. Inclusive, vai servir também como avaliação, né, dessas aulas que nós estamos colocando aqui para vocês nos nossos grupos. Então, bons estudos, boa atividade, bom trabalho. Pedir vocês que façam a leitura do capítulo 3, Mudanças na Europa Feudal, do nosso livro, para vocês terem assim, mais firmeza na questão das respostas às atividades. Então, só para repetir aqui, página 80, 81 e 82, das questões 1 até a questão 6 do nosso livro. Então, desejar bom trabalho, né? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Infelizmente não pode ser muito extensa, né? Mas nós vamos ter a segunda aula desse capítulo e muitas que virão. Então, até lá e bom trabalho.